Imagina o seguinte: você está andando pelas ruas de sua cidade e se depara com 3 crianças andando pelas ruas, 2 mais velhas e uma mais nova. Você passa andando por elas e nada chama a sua atenção. Até aí tudo bem, é inverno, está frio. Você poderia imaginar que essas crianças são irmãos e estão indo para casa ao final da tarde. Você passa por elas e vai para sua casa seguir sua vida normalmente. No entanto, você mal poderia imaginar o que estaria prestes a acontecer com aquela criança mais nova que você viu e sequer percebeu que tinha algo estranho ocorrendo. Acontece que aquela criancinha de apenas 2 anos de idade estava sendo levada para ser morta por essas outras 2 crianças, que à vista de qualquer um jamais chamaria a atenção de alguém. Afinal de contas, quem poderia imaginar que 2 crianças estariam prestes a matar uma outra criança mais nova, de apenas 2 anos de idade? Fala, misteriosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fatos Misteriosos. Se você chegou agora, saiba que aqui você encontra vídeos sobre casos, mistérios e curiosidades. Estou postando um vídeo por semana e se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo bacana e a melhorar a qualidade do canal. Vamos para o ano de 1993, em Liverpool, na Inglaterra, onde aconteceu este crime, que é considerado por lá como sendo um dos maiores crimes do Reino Unido. Uma criança chamada James Bulger, que nasceu no dia 16 de março de 1990 em Kirby, na Inglaterra, tinha olhos azuis e cabelo loiro. James era considerado uma criança muito extrovertida, muito alegre e tirava risada de todas as pessoas. No dia 12 de fevereiro de 93, sua mãe, chamada Denise Bulger, foi convidada por uma amiga para ir ao shopping local chamado New Strand Shopping Center. Denise então começa a se arrumar, também arruma seu filho para ir com ela. Nessa época na Inglaterra, o inverno é muito rigoroso, então Denise gasta um certo tempo para agasalhar ela e o seu filho. Então eles vão ao shopping, fazem tudo o que tinha para fazer, e por volta das 16 horas daquele dia, Denise entra em uma loja para comprar alguma coisa, e por alguns segundos de distração, sem que ela se desse conta, acaba se perdendo de seu filho. Na cabeça de Denise, seu filho ainda estava ali na loja e que apenas tinha se separado de seu filho. Afinal de contas, era uma criança de 2 anos, não poderia imaginar que ela estaria longe. A mãe mal sabia que seu mundo estava prestes a desmoronar e que ali em diante, jamais veria o seu pequeno Jamie novamente. Denise começa a procurar seu filho dentro da loja e, não conseguindo, pede ajuda para um guarda que estava ali. Até que foi falado no alto-falante do shopping que havia uma criança desaparecida e que se alguém visse aquela criança deveria imediatamente chamar algum guarda para levá-lo de volta à mãe. De um simples susto, a situação começava a virar um filme de terror, porque os minutos iam passando e nada de James aparecer. E foi aí que a polícia foi chamada e Denise começou a perceber que havia algo mais sério. A mãe de James faz a descrição da criança para os policiais, informou quais roupas ele estava usando, quais as cores e deu toda a informação necessária para que a polícia pudesse procurar por James. A equipe de segurança juntamente com a polícia passou a noite toda fazendo investigações, principalmente com as câmeras de segurança do shopping, que finalmente foi encontrada uma pista. Então James é visto nas imagens às 3h42 da tarde, saindo da loja com outras 2 crianças mais velhas e indo em direção à saída do shopping. E no mesmo momento, Denise também é vista nas imagens, procurando desesperada pelo seu filho Jamie. Existe até um relato de que seu pai, quando viu James pelas imagens, ficou aliviado de saber que seu filho estava com outras 2 crianças. Pensou que talvez essas crianças tivessem achado o filho dele sozinho e perdido, e que poderia levar até algum adulto ou algum guarda do shopping. Então começa uma grande busca pelo garoto. A notícia sobre o desaparecimento dele ganha a mídia, as rádios já falavam sobre James, os jornais de televisão já estavam estampando fotos e vídeos dele sendo levado por outras 2 crianças do shopping naquela tarde, e que qualquer informação sobre essas crianças deveria ser informada imediatamente à polícia. Ainda existem relatos de que algumas pessoas teriam visto James com as 2 crianças e algumas até abordaram os 3 para perguntar se estava tudo bem, porque de certa forma as pessoas ficaram curiosas de ver as crianças andando nas ruas desacompanhadas. Mas não dá para julgar, né? Quem poderia imaginar que as crianças estavam levando aquela outra criança menor para ser morta?
As buscas se encerraram depois que uma criança foi achada morta nos trilhos de trem, ali a poucos minutos de onde ficava o shopping, e o que foi encontrado nos trilhos chocou toda a cidade. O corpo que foi encontrado, infelizmente, era o corpo de James. O corpo dele foi encontrado todo desconfigurado, com várias feridas e uma tinta azul em seu rosto. Então imagina a mãe ao descobrir que seu filho de apenas 2 anos de idade acabou de ser morto, e o pai que tinha imaginado que tudo ficaria bem, porque James estava sendo levado por crianças que aparentemente não tinha nada de diferente. Imagina a situação do pai. E além de estarem desesperados pelo sumiço do filho, ainda tinha que lidar com uma certa desconfiança por parte dos investigadores e de outras pessoas próximas que acharam que os pais poderiam estar envolvidos. Então, após as imagens do shopping serem divulgadas, uma grande busca pelas crianças começou na tentativa de identificá-las. A polícia buscou informações nas escolas para saber quais alunos naquela faixa de idade faltaram de aula naquele dia, e foram atrás de cada uma delas para buscar pistas e várias crianças foram identificadas. Entretanto, após uma denúncia anônima dizendo que havia 2 crianças que faltaram de aula naquele dia e que tinham suas roupas algumas manchas de tinta azul, as 2 crianças foram identificadas. Seus nomes eram Robert Thompson e John Venables. Após a denúncia, a polícia vai à casa de cada um deles e de fato encontraram essa tinta azul em suas roupas e também manchas de sangue em seus sapatos. Os 2 são levados à delegacia e a partir daí vários dias se seguem com entrevistas com os 2 garotos. Até aí eles não eram considerados os suspeitos do assassinato, porque a polícia acreditava se tratar de crianças mais velhas de aproximadamente 14 e 15 anos. Alguns dias depois das entrevistas, Venables acaba confessando o crime, dizendo que tinha matado James. Enquanto isso, Thompson continua negando tudo. Porém, em um determinado momento das entrevistas, Thompson acaba informando detalhes que apenas quem poderia ter matado James poderia saber. Foi aí que de fato houve registro da confissão dos 2 garotos. Uma grande curiosidade durante os interrogatórios é que enquanto Venables estava visivelmente abalado, Thompson não demonstrou qualquer tipo de reação ruim ou remorso com o que aconteceu. Isso chamou muita atenção das pessoas, porque afinal, uma criança de 10 anos não ter nenhum tipo de reação e qualquer outra criança da mesma idade se comportaria de forma diferente. Mesmo diante das reações, a equipe de psiquiatras chegou à conclusão de que eles não tinham qualquer tipo de transtorno e que ambos eram sim capazes de discernir o certo do errado. Jamais foi identificado o motivo do crime e eu sinceramente não faço nem ideia. As investigações foram avançando e foi descoberta a barbaridade do crime. Venables e Thompson agrediram James várias vezes com socos, chutes e pedradas, além de terem usado uma barra de ferro de aproximadamente 10 quilos para agredir a cabeça de James. Há relatos também de que os 2 colocaram pilhas na boca e nas partes íntimas de James, jogaram aquela tinta azul nele e, de acordo com relatos, houve abuso, mas não foi comprovado. Os hematomas foram tão significativos que a equipe médica não conseguiu nem identificar qual foi a causa raiz de sua morte. Na época, a maioridade penal era de 14 anos, mas a promotoria conseguiu levar Thompson e Venables a julgamento por tribunal comum, porque conseguiu comprovar que a dupla tinha plena consciência do que estava fazendo. Por questão de segurança, Thompson e Venables tiveram codinomes durante o julgamento, sendo chamadas de Criança A e Criança B. O julgamento foi um dos mais difíceis e complicados de serem feitos, e Thompson e Venables foram os condenados mais jovens do século XX em todo o Reino Unido, e cada um foi condenado a 8 anos. Após esses 8 anos, já em 2001, os 2 foram soltos e não tiveram registro de mau comportamento. Após a soltura, ambos receberam novas identidades, como eu falei, para proteger a segurança deles. E como se passaram 8 anos, a aparência física deles mudaram bastante. Aparentemente, os 2 voltaram às suas vidas normais. No entanto, em 2010, Venables acabou sendo preso novamente por possuir imagens sobre abuso sexual infantil, mas foi solto em 2013. Em 2017, novamente Venables foi preso pelo mesmo motivo e foi condenado por mais 3 anos de prisão. O pai de James chegou a relatar sua indignação em saber sobre esses últimos acontecimentos com o assassino de seu filho. Imagina a dor e o sofrimento que os pais tiveram e ainda carregam até hoje, sabendo que os assassinos estão por aí andando livremente e seguindo suas vidas normalmente. Bom, o caso de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Infelizmente foi um caso que teve solução, mas não foi do jeito que a gente queria.
Se gostou já sabe, curta o vídeo para eu entender que vocês estão gostando e se quiser deixe seu comentário. Ative as notificações de sininho para que sempre que um vídeo for postado você fique sabendo. Meu muito obrigado por acompanhar até aqui. Até mais.